Glória a Deus. Meus irmãos queridos, é com alegria que vos saúdo com a paz do Senhor. A paz do Senhor para a igreja, tributar a Deus louvores em gratidão pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor Jesus concede-nos de mais uma vez poder estar em sua casa para, em um só propósito, adorarmos o nome do Senhor nosso Deus. Quero dizer-lhes da minha satisfação, da minha alegria, e dizer-lhes também que a minha palavra de estima é de gratidão pela gentileza do vosso presidente, pastor Daniel. Muitíssimo obrigado, sua digna esposa, irmã Marta, pela confiabilidade depositada na diretoria de missões desta igreja. Eu estou muito honrado, muito feliz de estar com os irmãos aqui neste honroso congresso de missões. É o 35º encontro. Que o Senhor Jesus continue abençoando a todos, a vice-presidência da igreja, pastor Gilberto, que a mão do Todo-Poderoso continue lhe abençoando. E a minha palavra ainda é de extensiva gratidão ao evangelista irmão Eliezer, pelo honroso convite. Muito obrigado por poder confiar a nós esta oportunidade tão linda, tão marcante. Cumprimentando os senhores, eu cumprimento todos os obreiros, pastores que ladeiam conosco neste altar. É um dever ético louvar a Deus pela vida do pastor Antônio Padilha, sua digna esposa, irmã Loiva. Eu estou muito alegre de revê-lo bem, com saúde, na presença do Senhor. Eu preciso fazer as minhas considerações antes de ler a palavra, até porque ninguém é alguém sem alguém. E eu quero deixar aqui a saudação do meu pastor Neuri Gustavo, ao senhor, meu presidente, ali Espumoso, e também da sua digna esposa, irmã Raquel, para a irmã Marta e todas as irmãs do círculo de oração desta linda igreja aqui. Esta dupla tão abençoada, privilégio de poder partilhar do mesmo altar. Estou muito feliz em conhecê-los pessoalmente. Queridos, eu quero ler um texto da palavra do Senhor. Aquele que tem a Bíblia, localize por favor o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Você que tem, por favor, localize Lucas capítulo 10. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 10, e eu quero ler convosco o versículo de número 29. Capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Lucas, e o versículo 29. Aquele que o tem, diga amém. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E você diz: glória a Deus. Tome os vossos assentos, por favor. Pastores, diretores de missões, obreiros, Igreja do Senhor, autoridades, simpatizantes da nossa fé, eu estava raciocinando e pedindo a Deus um direcionamento para ministrar-lhes nesta oportunidade, considerando a ideia, o viés missionário para essa noite, quando que essa peça literária, essa construção textual, saltou da Bíblia e abraçou meu coração. O capítulo que ora acabamos de ler é dissecado, difundido, esboçado, predicado, lecionado, cantado, enfim. O texto é sabido da igreja, mas é renovador a cada manhã. O doutor Lucas, na inspiração do Espírito Santo de Deus, vai deixar para nós este texto, cujo no seu bojo vem trazendo mais uma
das parábolas do Senhor Jesus Cristo. E esta parábola não é nada mais e nada menos de que uma palavra de conforto e, por que não dizer, de conscientização missionária. Lucas aponta mais uma vez para o ministério culminante do Senhor Jesus Cristo, quando palmilhou pelas terras áridas e mal pavimentada da antiga Palestina. O Senhor Jesus, que quando nós vamos ver no capítulo 10, a partir dos primeiros versículos, você vai ver que o Senhor Jesus vai comissionar pelo menos 70 discípulos e vai os enviar de 2 em 2. É no capítulo 10 que está aquela famosa mensagem evangelística e missionária que Jesus diz: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. E dentro deste contexto, nós vamos ver Jesus admoestando, conduzindo, orientando, ensinando esses discípulos da maneira em que eles deveriam se portar, se posicionar na lide ministerial. Jesus fala para eles até mesmo o que eles deveriam levar, o que eles não deveriam levar. Jesus os ensina como entrar, como sair e como cumprimentar. Então os discípulos saem munidos de conselhos e ensinamentos do Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Enquanto eles estão indo, cada qual para a sua trajetória e a proposta que lhes está confiada, nós encontramos também no capítulo 10 os 2 ais de Jesus, quando ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que foram as 2 cidades que a Bíblia chama de impenitentes. Por quê? Porque elas haviam recebido sinais e prodígios, milagres da parte do Senhor Jesus Cristo, porém não haviam se arrependido, não havia formalizado da sua boca as suas confissões públicas de fé. E dentro deste cenário, nós vamos encontrar também o regresso dos 70, que com alegria eles vieram e disseram ao Senhor, dizendo da seguinte maneira: os demônios nos submetem pelo poder do seu nome. E Jesus vai dizer a eles: eis aí vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, mas não vos alegrai-vos, porque os espíritos se vos submetem, mas a vossa alegria deve ser, porque o vosso nome está escrito nos céus. Quando Jesus conclui esta palavra de alerta e de conscientização para os discípulos que regressavam da tarefa prioritária, número 1 da igreja, que é a obra missionária, Jesus então levanta um clamor, e eu acho essa oração linda por demais. No versículo de número 21, Jesus exultou no Espírito e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Quando Jesus acaba de orar, então diz a Bíblia que se levanta um intérprete da lei, e é às vezes natural, aplicando para o nosso contexto de nossa atualidade, é só nós orarmos em gratidão por aquilo que Deus tem feito, no que diz respeito à sua obra, alguém vai se levantar com reações desfavoráveis, opositórias, e aqui não é diferente. Nós vamos ver o intérprete da lei, e dentro desta parábola clássica da Bíblia, surge este intérprete
intérprete da lei com uma atitude audaciosa. Este doutor que publicamente vai desafiar o conhecimento de Jesus, verificando se ele estava de acordo com a ortodoxia judaica. E é dentro deste cenário que nós vamos encontrar esse intérprete da lei que não quer aprender com Jesus, mas quer expor Jesus e talvez até incriminá-lo, porque na ambiência que Jesus estava, muitos judeus o procuravam, o perseguiam para pegar algum jogo de palavra de Jesus para condená-lo pelas suas próprias palavras. Mas este doutor da lei que se levanta com uma atitude desrespeitosa, enquanto todos estavam assentados, ele mostra o seu espírito egocêntrico e ao se levantar, ele se dirige ao Senhor Jesus Cristo com a primeira pergunta de origem ofensiva. Logo a segunda pergunta é de origem defensiva. A primeira pergunta, que é de origem ofensiva, vocês já sabem: o que fazer para herdar a vida eterna? O que fazer para herdar a vida eterna? Meus amados e queridos irmãos, eu fiquei, como diz o paulista lá na minha terra, encucado com este cenário e com estas palavras deste intérprete da lei. Na realidade, ele é doutor da lei, mas haja vista que nós sabemos que ele não sabe interpretar a própria lei que ele estudou. Ele é conhecedor das paraxás, é um exímio da Torá, mas ele não sabe o que está dizendo. O que farei para herdar a vida eterna? Nós sabemos que para herdar a vida eterna não se faz, haja vista que herança ou a vida eterna é herança dos filhos de Deus, e herança é direito, e só herdeiros legais herdam. Ou seja, nós, como filhos de Deus, nós temos por herança a vida eterna. Então não se faz para obter e ser portador desta herança chamada vida eterna. Como que não se faz? Herança é um direito, herança é um direito legal de filiação. Herança aqui não é fruto de esforços e de sacrifício. No contexto espiritual, herança é fruto da graça. Mas qual deveria ser a sua pergunta ideal? A sua pergunta ideal deveria ser feita: o que fazer para ser um herdeiro? O que fazer para ser um herdeiro? Aí sim, para ser um herdeiro existe uma condicional. E qual é a condicional? A condicional está naquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos, também doutor da lei, que no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, ele foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: mestre, bem sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus então lhe disse: Nicodemos, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, para se tornar herdeiro eu preciso nascer de novo. Este é o princípio de todos quantos se entregam para Deus, de todos quantos se arrependem e que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta deveria ser a sua pergunta, mas não foi. E é interessante a ressalva que quando ele faz esta pergunta, o Senhor Jesus Cristo, com toda a sua sabedoria, com toda a sua soberania, no versículo 27, Jesus o faz voltar para a sua própria especialidade. E Jesus lhe pergunta: o que é que está escrito na lei, como lês? Qual é o efeito da lei em você? Qual é o sentido da lei para você?
como você interpreta a lei? E aquele homem então vai usar as suas armas, aquilo que ele sabe de cabeça. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Quando o Senhor Jesus Cristo diz isto para aquele doutor da lei, Jesus estava dizendo: se você é capaz de amar com toda essa intensidade, então você terá vida eterna. Mas nós sabemos que havia um problema para este homem aqui, porque a lei, eu digo como disse o pastor Hernandes Dias Lopes em um dos seus livros, a lei na época, e continua sendo, como uma radiografia. Ela nos mostra o pecado, mas não pode remover. A lei é como uma radiografia, mostra o pecado, mas não pode remover. E dentro desta questão, ou dentro desta resposta do Senhor Jesus Cristo, ele então vai querer se auto-justificar. Vocês conhecem a história. Ele vai fazer a segunda pergunta, de ordem agora defensiva, porque ele conhecia a lei, mas não sabia interpretar. Ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Veja, meus amados e queridos irmãos, que esta segunda pergunta, ele cometeu mais um erro, mais um deslize, dentro das suas diretrizes, dentro do seu conhecimento, ele comete mais um erro. Por quê? Porque quem tem a natureza de Deus, não faz esse tipo de pergunta. Quem tem a natureza do Espírito Santo, o Paracleto da igreja, no interior e no íntimo do seu coração, não faz esta pergunta. Eu gosto de uma leitura de Meyer Plumman, que ele diz: o sol não pergunta sobre quem devo brilhar, porque é da sua natureza brilhar para todos. No que diz respeito ao nosso próximo, no que diz respeito a extrair o nosso amor, termos afeto com o nosso irmão e com todos quantos estão na nossa volta, e com todos quanto um dia parar em meio à sua trajetória, nós temos por dever ético, se temos a natureza de Deus, devemos amar. Por que devemos amar? Porque o nosso Deus nos amou primeiro, e o amor de Deus é incondicional. Ele não aplica e nem aplicou condições para nos amar. O amor de Deus é inalterável, ele não altera o seu amor. Nós sabemos que na tradição rabínica, o próximo para um judeu era um outro judeu, e eles deixavam de fora os publicanos e pecadores. Nós sabemos que na tradição, um próximo para um fariseu era outro fariseu. Nós sabemos que para os essênios, um próximo para os essênios era o outro essênio. E é no meio desta mistura de definições que Jesus traz a sua proposta, ressignificando o entendimento daquele homem e de todos que estavam naquela ambiência. E qual é a resposta? Qual é a palavra que Jesus vai usar? E descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, que o assaltaram, o roubaram e o feriram, e deixaram ele quase morto, ou meio morto, ou semi-morto, como diz a minha tradição. E depois disso, pelo mesmo caminho, passava-se o sacerdote, que passando de largo, continuou a sua caminhada. Depois o levita, a mesma forma, mas pelo caminho, ou pelo seu caminho, subia o samaritano que atou as feridas daquele homem, deitando-lhe azeite e vinho, colocando sobre o seu carro e o conduzindo até a hospedaria, e disse ao
hospedeiro, cuide dele, deu a ele 2 denários, porque eu te pagarei, eu irei te indenizar quando voltar, se gastares um pouco mais. E é dentro desta parábola que Deus falou comigo, no íntimo do meu ser. Não é nada que você não saiba, mas como eu disse na introdução desta mensagem, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. É preciso nós sabermos quem é este homem que desce de Jerusalém para Jericó. É preciso nós sabermos quem é esses ladrões. É importante nós sabermos também quem é o sacerdote, o levita, quem eles representam. É importante nós sabermos a tipificação do samaritano, da hospedaria, do hospedeiro. Amados e queridos irmãos, este homem que desce de Jerusalém para Jericó não é nada mais e nada menos do que a humanidade perdida, que no seu declínio espiritual saiu de Jerusalém, que quer dizer o centro da vontade de Deus, a Sião de Deus, e optou viver pelas suas próprias vontades, que é Jericó. Jerusalém é o centro da vontade de Deus, e Jericó é o centro das minhas vontades. Toda vez que alguém sai do centro da vontade de Deus, ele corre o risco de vivenciar o que vivenciou este homem, que é o personagem nesta parábola: ter o seu destino interrompido, ter a sua moral denigrida, ter a situação ficar nu, ficar todo ferido, perder aquilo que ele possuiu de valor ainda lá em Jerusalém. Este homem que sai do centro da vontade de Deus aqui representa a humanidade que desde Adão, aleluia, deixou os princípios, o seu relacionamento com Deus, para poder viver as suas próprias vontades, não obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Agora, meus irmãos, os ladrões é o adversário da nossa alma, que luta constantemente para se opor, para aniquilar, para denigrir e para arrancar tudo aquilo que Deus um dia lhe deu, que Deus um dia lhe confiou. Saiba que aquilo que Deus lhe confiou é muito precioso, e como Pedro diz na sua carta pedrina, no capítulo 5, ele diz: vigiai e sede sóbrio, porque o adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, procurando alguém para que possa tragar. E está lá aquele homem caído, semi-morto, no meio do caminho, e pelo mesmo caminho vem o sacerdote. Todos nós sabemos que no contexto histórico, o sacerdote aqui, havia muitos que viviam em Jericó, havia pelo menos 24 ordens sacerdotais, 12.000 sacerdotes viviam nesta região, e a maioria deles viviam em Jericó. E nós sabemos que o sacerdote aqui, ele tinha os seus requisitos levíticos, por isso ele não ajudou, como por exemplo, ele tinha que ficar longe pelo menos 4 côvados, não podia se aproximar cerca de 1,80 m de um cadáver. Este sacerdote, se caso ele tocasse em um cadáver, ele tinha que voltar para Jerusalém, rasgar as suas vestimentas, ir até a porta oriental e se humilhar publicamente junto com os outros impuros, e ainda, se fosse necessário, ele tinha que ir atrás de uma novilha vermelha, queimar ela até as cinzas, e esse processo duraria cerca de pelo menos 2 semanas, ou seja, daria tempo perdido para o sacerdote. Ele perderia tempo, ele perderia dinheiro, e acredite se quiser, se os judeus vissem essa atitude do sacerdote em não ajudar aquele homem, iriam aplaudi-lo, porque aqui havia alegria quando um pecador estava nesta situação, havia alegria para os judeus quando um pecador era apedrejado, mas na ressalva de Jesus, ele disse que há alegria diante dos anjos dos céus quando um pecador
pecador se arrepende, bendito seja o nome do Senhor. Este sacerdote não ajudou pelos seus requisitos levíticos, mas o que chama a minha atenção, queridos, é que este sacerdote aqui no contexto espiritual, que ele deixou a sua espiritualidade no templo, deixou a sua espiritualidade no templo, e ele optou de salvar a lei e não salvar o homem. E outra, ele não se aproximou, porque o detalhe para nós que desejamos ganhar almas, ou resgatar as mesmas que deixaram os preceitos e os caminhos do Senhor, nós temos que se aproximar, o tete a tete. Nós estamos perdendo o poder do tato, ainda mais com a pandemia. Aquele que sempre foi turrão, ele continua pior, talvez, porque existem pessoas que não querem se aproximar, não vê a necessidade de estar perto. Olhamos de longe e dizemos para nós mesmos: está morto, não tem mais jeito, não tem mais solução. Meu irmão, eu preciso te dizer uma coisa: este sacerdote aqui, ele está mais morto do que aquele homem que caiu nas mãos dos salteadores, porque todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ajudar alguém e não ajudo, eu então estou em uma situação pior do que aquele que precisa de ajuda. Eu aplico este contexto espiritual para nossa conscientização esta noite. Não perca a oportunidade de estender a mão para alguém, não perca a oportunidade de falar do amor de Deus, não perca a oportunidade de falar deste evangelho que salva, que liberta, que conduz o pecador até a cruz para se arrepender dos seus pecados, reconhecendo o senhorio de Cristo como seu Salvador. Toda vez que eu tenho uma oportunidade e não quero, eu me torno pior. Então que nós não estejamos em uma situação pior do que a deste homem, que nós possamos usar de autoridade de Deus e estendermos as mãos. Às vezes é necessário nós renunciarmos o tempo, valores, renunciarmos os nossos trabalhos cotidianos para estender as mãos e aproveitar a oportunidade. Este sacerdote aqui, ele se opôs, ele foi omisso, ele optou em salvar a lei e não salvar o homem, porque para ele a lei vale mais do que o homem. E pelo mesmo caminho, quem é que vem? O levita. E por que o levita não ajudou? Se o levita era um auxiliar do sacerdote, ele deveria ter ajudado, porque ele não tinha tantos requisitos assim como o sacerdote. O levita chegou mais perto, olhou, mas não quis ajudar. Qual é a razão e o motivo porque o levita não quis ajudar? O motivo é porque após o culto no templo, ele viu que o sacerdote saiu na sua frente. Ele sabia que naquele caminho já estava passando um sacerdote. Então ele se opõe e disse: se o sacerdote que foi na minha frente não me ajudou, porque eu devo ajudar? Aqui está uma conscientização para nós. Nós não podemos deixar a responsabilidade da obra de Deus somente por aqueles que nos seus cunhos eclesiásticos estão acima de você, estão acima de nós. Nós temos por dever ético falar do amor de Deus. O sacerdote aqui é o exemplo para este homem, porque ele passou e não ajudou. Então o levita se encosta no sacerdote para também não ajudar, porque ele acha que a responsabilidade vai cair em cima somente do sacerdote. Se ele não ajudou, por que
que eu devo ajudar? Eu também não ajudo. Deixa eu te dizer uma coisa: quando nós chegarmos no céu, quando nós encontrarmos com o Senhor Deus não vai perguntar quantas igrejas você pastoreou, Deus não vai perguntar quantas igrejas você pregou, Deus não vai perguntar quantos anos você ficou na liderança dos jovens e assim sucessivamente. A pergunta de Deus no céu será: quantas almas trouxestes para mim? Quantas almas trouxestes para mim? Levante a sua mão, por favor, esta noite, porque eu recebo a autoridade do Espírito de Deus para dizer-lhes que, queira o diabo ou não queira, nós chegaremos no céu apresentando almas para o Senhor. Deus conta conosco, Deus conta com você. Agora, o sacerdote e o levita não pode servir de exemplo, mas pelo seu caminho. Eu quero te convidar esta noite a abrir um sorriso no seu rosto, porque pelo seu caminho vem o samaritano, e o samaritano aqui não é nada mais e nada menos do que a tipificação do próprio Senhor Jesus Cristo. Pelo seu caminho vem o samaritano, e o samaritano, ele vem portado de um carro, ele vem portado de ataduras, ele vem portado de azeite e vinho, mas o que mais me chama a atenção, mais do que o seu carro, mais do que as ataduras, mais do que o azeite, mais do que o vinho, é a sua íntima compaixão, é o seu amor que há no seu coração, porque quando ele vem pelo seu caminho, observe isso aqui, porque a Bíblia, ela chama a nossa atenção. Eu tenho a impressão, pastores, que enquanto Jesus está narrando a parábola, quando chega o versículo de número 32, que ele diz que o levita passou de largo a um ponto, e neste ponto quem está ouvindo a parábola talvez respira fundo, e o doutor da lei talvez até diz consigo: agora ele vai botar ali na história um judeu simples, que não conhece nada de lei. Quer ver só? Quando eles menos esperam, Jesus abre a boca para dizer que está vindo um bom samaritano. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus sempre abrirá uma lacuna, Deus sempre abrirá um caminho, um hiato na história, para colocar alguém para fazer o que nós deveríamos fazermos, e este alguém nós nunca imaginaríamos que era ele. Deus sempre abrirá uma lacuna para colocar na história pessoas que nos surpreendem, pessoas que nós jamais imaginávamos. E eu quero crer que eu estou pregando para alguém aqui que fará parte da história de Deus. Deus te colocará para fazer aquilo que os outros deveriam fazer, mas não fazem. Você que está aí assentado nesta cadeira, dizendo: será que Deus me vê? Será que Deus me enxerga? Ele te enxerga sim. Quando menos você esperar, Ele mesmo contará a sua história, porque Ele ainda levanta. Ele é o Senhor. Quantos podem lubrificar a sua garganta para dar glória ao nome do Senhor Jesus Cristo? Oh, glória ao nome de Jesus. E esse samaritano, quando aparece, é interessante a ressalva, porque a holística de Jesus em narrar esta parábola é extraordinária. A Bíblia, a epígrafe da parábola é o bom samaritano. Qual é o nome dele, igreja? Não ouvi. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? O bom samaritano? Não, ele não tem nome. Bom aqui é caráter. Ele não tem nome, mas tem caráter. Quem diz que para fazer a obra de Deus precisa ter nome? Basta ter caráter.
Quem disse que para fazer a obra do Senhor precisa ser portadores de tantas coisas? Eu sei que ser formado é uma bênção, que ter um canudo é uma bênção, que ter um certificado lá na sua prateleira é uma bênção. Essas coisas não devem ser colocadas dentro da lata de lixo, mas mais do que isto, vale o seu caráter. Se você tem caráter, você tem sentimento de amor. Se você tem caráter, independente de quem você é, você não vai passar reto, você vai estender a mão para cumprir aquilo que Deus lhe determinou. Ele é bom, ele não tem nome, ele é o bom samaritano, ele tem caráter. E quando ele desce com as ataduras, um tecido fino da pele da ovelha, ele não vai expor, porque Deus não nos chamou para expor ninguém. Deus nos chamou para atar as feridas. Deus não nos chamou para botar na foto fulano de tal, para botar nas nossas redes sociais, porque não presta, porque pecou, porque errou. Missionário precisa, além de caráter, ser portador de ataduras. Deus não chamou para expor pessoas que por alguns instantes saíram do centro da vontade de Deus, saíram do centro da vontade de Deus para viver as suas próprias vontades. Deus nos chamou para atar as feridas, para atar as feridas. Não expõe, é só você que sabe, porque Deus te mostrou, Deus te fez ver, mas não é para tu contar para todo mundo, não. Trata primeiro, ao invés de contar como cheira mal as feridas dele, é melhor você esperar sarar para testemunhar como era aquele homem. Bendito seja o nome do Senhor. Ele nos chamou para atar as feridas, e mais, ele deita azeite e vinho. Azeite e vinho, dois elementos tão simples na Bíblia, mas tão essenciais para a vida de alguém que deseja ganhar almas para o reino dos céus. Tanto o vinho como o azeite eram elementos, diz Kenneth Bailon, de oferta de libação. Oferta de libação era derramado sempre quando Deus falava e um altar era levantado. Quantos lembram que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Quando Deus apareceu para Jacó e mudou o seu nome não é mais Jacó, o seu nome agora é Israel. Ele então vai fazer a oferta de libação. Ele vai derramar sobre um monumento, uma pedra, azeite. O que é aquilo? Uma oferta. E quando ele derramou aquela oferta de, aleluia, libação sobre aquela pedra, automaticamente o nome foi mudado. Qual é o nome? Este lugar agora se chamará Betel, que quer dizer casa de Deus. Todas as vezes que nós usamos o azeite, que é a unção de Deus, para, aleluia, compartilhar com alguém, para sarar as feridas de alguém, nós estamos ofertando uma oferta de libação, e nós estamos dizendo: este lugar não será mais o mesmo, esta pessoa não será mais a mesma, este indivíduo não será mais o mesmo, porque aonde o azeite é derramado, não existe ferida que não se fecha, não existe ferida que não cicatriza. Aonde tem azeite, que é símbolo da unção do Espírito de Deus, as feridas têm que se fechar. Quantos crêem no poder da unção do Espírito aqui? Levante a sua mão para adorar a Deus. Eu creio no poder da unção, e eu creio que a unção vai sarar vidas aqui esta noite. Eu creio que a unção será parte do seu ministério, se você não tem a partir de hoje, porque há unção neste altar, e a unção não é só para você, não. A unção é para você derramar como oferta de libação, para que aquela vida nunca mais seja a mesma. A unção de Deus faz a diferença. A unção de Deus faz tanta diferença que eu me lembro de uma história de um pastor que contou que foi
foi pregar em um lugar, e quando ele chegou lá, ele pregou sobre a unção. Acabou de pregar, um jovem parou ele e disse: o senhor pregou tanto sobre a unção, tanto sobre o azeite, me diga o que é unção. Aquele pastor botou aquele moço dentro do carro e saiu com ele pela cidade e procurou um campo aberto. Quando ele procura aquele campo aberto, ele chega até lá, e aí ele olha para aquele moço e diz: você está vendo aquele passarinho voando? Ele disse: estou. É isto que é unção? Ele disse: não. Aí ele levou ele agora para ver algumas vacas, alguns bois pastando, e ele disse: você está vendo aquele boi pastando? Ele disse: estou. É isso aí que é unção? E o pastor disse: não, isso aí não é unção. Mas vem aqui um pouquinho, esse passarinho ali que você viu voando e assobiando ali, deixa eu te dizer uma coisa: quando você vê esse boi que eu te mostrei voando e assobiando como aquele passarinho, aí isso aí é unção. Aleluia. Por quê? Porque a unção faz coisas sobrenaturais acontecer. A unção de Deus, ela muda a nossa holística natural. Eu creio que a unção de Deus ainda muda vidas, ainda consagra, ainda sara ferida. Quantos crêem no poder da unção de Deus? Levante as suas mãos ao céu. Continue com elas levantadas, por favor. O Espírito de Deus está aqui para renovar as suas forças. Eu não sei como você adentrou neste santuário, mas Deus está falando comigo que Ele está aqui para renovar as suas forças. E a palavra de Deus para nós hoje aqui é esta: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se canse nem se fadiga? Não há esquadrinhação do vosso entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daqueles que perderam o vigor. Os jovens se cansarão e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O Espírito de Deus está aqui para renovar as tuas forças. Pode se derramar aos pés dele, porque ele te renova aí com uma unção nova pelo poder da sua palavra. Eu começo a encerrar agora e quero lhes dizer que além da unção aqui é derramado-se o vinho, que é símbolo do sangue de Jesus. Se usava o vinho para limpar as feridas. Já não pregamos mais sobre o sangue de Jesus, mas o sangue de Jesus continua tendo o mesmo poder. O seu sangue tem poder. Há poder no sangue de Jesus. Há tanto poder no sangue de Jesus que quando nós temos uma experiência ruim, quantos aqui já não tiveram uma experiência ruim na madrugada, o inimigo tentando entrar no teu quarto, tirar a sua vida, o inimigo tentando acabar com o teu sono, e você fica lá todo trêmulo com o que aconteceu, mas quando você está oprimido ali, sendo perseguido pelo inimigo, ao invés de você se lembrar muitas vezes do nome de Jesus, nós falamos sangue de Jesus, e o diabo sai correndo e bate em retirada. Deixa eu te dizer, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele vai purificar, ele vai limpar a vida do seu esposo, dos seus filhos. Você que está aí dizendo, não tem mais jeito lá em casa, só há vício das drogas e do álcool, ele continua sendo o mesmo. Ele é o Deus imutável, ele é o Deus que não muda, ele ainda salva e liberta. Esse que vos está falando aqui, eu cresci no estado de São Paulo, morei numa das piores favelas do estado de São Paulo. Alguém olhou para mim e disse, esse aí não tem jeito, esse aí é uma vergonha para o ministério do pai dele, o futuro dele ou é preso ou é morto, ou é preso ou é morto. Eu não prestava mesmo, mas só que tem uma coisa, um dia o sangue de Jesus resolveu me limpar, o sangue de Jesus resolveu me purificar.
Eu nunca esqueço, pastor Valdemar, do meu pai e da minha mãe, quantas vezes chegando tarde em casa, mas eles estavam orando por mim. Eles estão assistindo inclusive agora este culto lá no estado de São Paulo, orando por mim, dizendo: Jesus, salva o meu filho, Jesus, transforma o meu filho, Jesus, liberta o meu filho. Há poder na oração, e o Espírito de Deus me trouxe aqui para te dizer, mamãe e papai, Jesus vai salvar o teu filho, Jesus vai transformar o teu filho, porque Ele é o mesmo, Ele ainda salva e liberta. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Para mim concluir, meus queridos, o samaritano cedeu lugar na sua cavalgadura, no seu carro, aleluia. Fazer missões é ceder lugar, fazer missões é ceder lugar, é dar lugar para aquele que precisa. Botou ele em cima do carro, todo ferido, mas já cuidado pelo azeite e pelo vinho, e o samaritano está andando a pé e puxando o seu animal com aquele homem em cima. Aquele homem está tão ferido, mas ele não está vendo que o próprio Jesus está carregando ele no seu animal, no seu carro. Jesus está conduzindo. Aquele homem está todo ferido, mas não sabe que está sendo honrado, porque alguns instantes atrás ele estava lá embaixo, agora ele está cá em cima. Alguns instantes atrás ele estava sendo assaltado, agora não, ele está em cima do carro do próprio Jesus Cristo. Ele está sendo levado, honrado pelo caminho, mesmo ferido, mas está sendo honrado, mesmo maltratado, mas está sendo honrado. E levado para onde? Ele está sendo levado para a hospedaria, e a hospedaria aqui é a igreja, a hospedaria aqui é a igreja, e entregue ao hospedeiro, que é o pastor. Três coisas me chamam a atenção na hospedaria. Primeiro, a hospedaria estava com a porta aberta. A hospedaria estava com a porta aberta. O que é isto quer dizer? Quer dizer que havia lugar para aquele homem. Existe muitas hospedarias por aí, existem muitas igrejas por aí que fecharam as portas para esse tipo de pessoa. Aqui não entra, ele está todo machucado, eu não sei qual é o grau do seu ferimento, eu não sei o que houve. Aqui não, vai para outro lugar. Tem muitos lugares aí que fecharam as portas da hospedaria, estão selecionando pessoas para fazer parte do meio do povo de Deus. Deus nunca selecionou pessoa, Deus sempre escolheu quem não presta, quem não vale nada pela sociedade. E eu quero te dizer uma coisa: toda hospedaria que fecha a porta para Jesus, para Ele conduzir alguém, eu preciso te dizer, esta hospedaria, ela é semelhante à igreja de Laodiceia. Fechou a porta porque está selecionando, mas Jesus vê, viu? Jesus vê ao ponto de dizer: João, pode escrever ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Tomaras que fosse frio ou quente, mas é morno, e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Dizem: rico estou e de nada tenho falta, mas não sabem que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho de mim que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que não mostre a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que veja. Eu repreendo a todos quanto amo. Seja zeloso e arrependa-te. Eis que eu estou
sou a porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. E eu tenho uma notícia para te dar: se vocês abrir, ao que vencer, assentará no meu trono, como eu venci e assentei no trono de meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos podem adorar? Quantos podem adorar? Porque aqui a porta está aberta, está aberta, está aberta. Orabai chore mahashura bagandarabaga. Tibihaya choya sebi kala so. Tu me cai como derraia, me dai. Está aberta, está aberta. Se está, deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar, porque é precioso para mim. Agora escute, eu já estou encerrando. A segunda coisa que me chama a atenção na hospedaria é porque hospedaria é lugar aonde todos ficam. Nesta hospedaria aqui se hospedava o sacerdote, se hospedava o levita. Aqui o samaritano Jesus está dando uma lição àquele homem de humildade. Ele está sendo levado para a hospedaria que ficava o sacerdote, ficava o levita. Quando paravam por ali, o que é isto? Igreja é lugar de convivência. Igreja é lugar de conviver com pessoas que passam por você e cortam o caminho. Igreja é lugar de conviver com pessoas que fazem, aliás, não fazem porque é omisso, não vê o outro fazer e também não faz. Olha para você, muitas das vezes com cara de nojinho. Eu não vim aqui doutrinar a igreja, eu não sou nenhum neófito, mas eu quero dizer-lhes nesta noite: aqui eu tenho que aprender a conviver com o sacerdote que não quis me ajudar, com o levita que não quis me ajudar. Eu tenho que aprender a conviver, porque mais do que tudo isto, o que vale é porque o samaritano me viu. Quem me trouxe para a hospedaria não foi homem algum, foi o próprio Jesus. Quantos podem adorar? Porque Ele trouxe. Ele trouxe, foi Ele quem te trouxe. Foi Ele quis fazer, Ele quis chamar, Ele quis consagrar. Eu estava sentado na convenção, nas últimas cadeiras, lá atrás, aquele plenário lindo, esplêndido, e eu estava vendo o pastor Abnezer ensinar a palavra de Deus. No segundo dia, quando orou e a presença de Deus se manifestou em nosso meio, Deus falou comigo lá atrás, debaixo da galeria. Deus me disse: meu filho, eu vou te colocar para pregar aqui, eu vou te trazer para pregar aqui. Sabe o que eu disse para Deus? Eu não acredito, ninguém me conhece lá, ninguém sabe quem sou eu. Uma semana depois, o evangelista irmão Eliezer achou meu contato através de pastor Antônio Padilha, porque Deus tem os seus caminhos, e disse: irmão, dá para pregar aqui em Sapiranga? Eu disse: qual é a congregação, por favor? Ele disse: não é na sede, porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Eu não sabia que Ele iria cumprir tão rápido assim. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Ele te chama hoje, Ele tem compromisso contigo, Ele tem um propósito contigo. Terceira e última coisa, eu encerro. Vocês já sabem, não vou chover no molhado, mas Ele deu 2 moedas àquele homem, 2 denários, e Ele disse assim: olha, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando voltar. Todos nós sabemos que o denário aqui era equivalente a 1 dia de trabalho. 2 denários era equivalente a 2 dias de trabalho. Então,
O Senhor Jesus Cristo está pagando, o samaritano está pagando 2 dias na hospedagem. Mas ele disse: se demorar um pouco, quando eu voltar, eu vou te indenizar, eu vou te pagar. Na carta pedrina, 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Mas se um dia para Deus é como 1000 anos, esse 1000 anos para Deus é como um dia, então 2 dias para Deus é como 2000 anos. E que ano nós estamos? Nós estamos no ano 2021. Nós estamos já prestes a encontrar com Ele. Ele está às portas. Eu creio que Ele virá. Ele disse: passar um pouquinho mais, ou seja, passa um pouco mais de 2000, pode passar, mas que eu venho, eu venho. Ele está vindo, eu estou sentindo que Ele está vindo. Quantos podem dizer Maranata? E quantos podem? Só quem quer ir para o céu de verdade. Ora vai, canta lava shuri me candaraia, ogadaia semidaia, no mesmo endereço que Ele te deixou para ser cuidado pelo hospedeiro. Ele virá te buscar, Ele virá ao seu encontro. É por isso que nós, hospedeiros, obreiros do Senhor, vale a pena trabalhar, porque o pagamento não é para aquele que foi ajudado, o pagamento é para aquele que ajudou, cuidou, sarou as feridas. Irmão Eliezer, há galardão para o vosso trabalho, há uma recompensa para nós. Oh glória, Ele vê, Ele conhece o teu esforço. Fique de pé, por gentileza, comigo. Oh glória, oh glória, oh glória a Jesus. Posso fazer o convite, pastor? Bendito é aquele que vive para sempre. 2 ênfases, escute, 2 ênfases Jesus deixa neste contexto aqui, sobre o sacerdote levita. A ênfase de Jesus não está naquilo que eles fizeram, está naquilo que eles não fizeram. Porque nem sempre pecado é o que eu faço. Pecado muitas das vezes é aquilo que eu não faço. A ênfase aqui é que eles não fizeram o que era para fazer. Esta ênfase. E Jesus conclui dizendo: doutor, quem dos 3 lhe parece que é o próximo? Agora não é mais quem é o próximo, é o que é o próximo. É Jesus dizendo: de quem eu tenho sido o próximo. Primeiro a pergunta é: quem é o meu próximo? E agora Jesus conclui dizendo: de quem eu tenho sido o próximo. Esta pergunta é uma questão de conscientização para nós. Porque o que mais vale não é quem é, o que mais vale é de quem eu tenho sido o próximo. Isso é paradoxal, mas eu vou dizer algo aqui. A Bíblia diz na parábola do rico e do Lázaro que os cães lambiam as feridas do Lázaro. Ou seja, quem deveria cuidar das feridas do Lázaro era o rico, que está sendo substituído pelos cães. Então os cães têm mais sensibilidade do que o homem, porque estão lambendo as feridas que parece o único alívio de Lázaro naquela vida de miséria. Mas o Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer: Ele não chamou cães para fazer a sua obra, Ele chamou eu e você.
eu e você, Ele nos chamou. Quantos estão dispostos a fazer a obra do Senhor? Oh, glória a Deus. No ano de 2017, eu já oro pelos irmãos. Eu deixei a minha cidade em São Paulo, vendi todos os meus móveis novinho que tinha comprado ainda, novo de casado. E Jesus disse: eu te chamo para a minha obra no Rio Grande do Sul. Peguei o meu Unim 96 só com as malas e com o meu filho de 3 anos. Deixei família, pai, mães, servindo a Deus em uma igreja confortável, uma igreja boa, com o nosso pastor no Belém, ali em São Paulo. E Deus disse: agora é a hora de você ir para o Rio Grande do Sul. Não por coincidência, mas propositadamente casei com uma gaúcha. E Deus levou ela para São Paulo só para trazê-la de volta e me trazer junto para fazer a obra do Senhor. Eu pensei que eu não ia aguentar. Eu tanto relacionamento com meu pai, com a minha mãe, tanta intimidade, tanto afeto, carinho. Eu disse: Deus, eu não vou aguentar. Eu viajei mais de 1000 quilômetros no meu Uno 96, chorando. E disse: Deus, tem misericórdia de mim. Será que eu vou ter força? E o Espírito de Deus me deu estrutura para suportar. Por que Deus está me dizendo isto? É porque Deus chama pessoas aqui. Prepara-se para deixar o teu conforto, a tua família, teu papai, tua mamãe. Não há mais tempo a perder. Grande é a seara. Deus conta com você. Oh, glória a Deus. Alguém em nosso meio que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Alguém que ainda não serve a Deus, que está no nosso meio e que quer passar aqui. Eu quero orar por você. Levante a sua mão. Alguém em nosso meio, algum visitante, simpatizante da nossa fé, que ouviu Deus falar contigo, que ainda não é crente, que ainda não serve ao Senhor. Jesus te chama. Os braços do Senhor estão abertos para você. Eu preciso te dizer que pregador não pode ter medo de fazer apelo. O apelo é um dever ético de todos aqueles que servem a Deus. Aonde está uma vida para Jesus, Ele te chama hoje e Ele quer curar as suas feridas. Ele quer sarar as suas feridas. Está vindo aqui uma jovem, pode passar aqui, irmã. Já é crente? A igreja pode dar glória a Deus porque é uma alma que está se rendendo aos pés de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ei moça, olha aqui para mim. Hoje Jesus marcou esse encontro para sarar as suas feridas. Este é o teu recanto, este é o teu lugar. Ah, mas alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, não tem nada não, eu te espero. Eu te espero, aonde está você? Ele te ama. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus lindo e maravilhoso. Pastor Daniel, conforme determina o vosso pastor, eu quero orar pela igreja e por essa alma. Alguém em nosso meio que deseja fazer missões, pastor, eu já faço, mas que deseja cumprir com o ídolo do Senhor, está disposto a ouvir a voz de Deus? Eu quero te convidar a vir aqui à frente agora. Venha rápido, eu vou orar por você. O pastor está me dando liberdade. Alguém em nosso meio que deseja fazer a obra do Senhor, mais do que tem feito, Deus te chama e tem um propósito na sua vida para ganhar almas. Venha, irmão, venha, o Espírito de Deus te chama. Pastor, não há idade para fazer obra missionária. Não há idade, não há cor, não, todos quantos estão dispostos a fazer a obra do Senhor, é Ele quem chama, é Ele quem escolhe, é Ele o Todo-Poderoso, Ele é o
Oh Senhor, olha aí que coisa linda. Existem pessoas dispostas. Oh glória a Deus, olha uma irmã anciã com as cãs brancas querendo ganhar alma para Cristo. Isso não nos motiva, isso não dá a nós o incentivo de continuar, de adorar, de celebrar, de pregar. Venha pregador, venha pregadora, venha ganhador de almas, venha, venha, venha você que ainda tem o costume de entregar folheto, venha, venha você que ainda faz o evangelismo urbano, venha, venha você que ainda fala de Jesus tete a tete, na rodoviária, no hospital, venha, é um congresso de missões. Deus te chama, Deus te chama, Deus te escolhe, Deus está te chamando. Oremaia canta lá e chorebaia chorabacanda rabaxéria. Orabacanta lá e a sombra derraia. Está vindo ainda, irmãs, está vindo ainda, irmãs. Venha chorando mesmo, venha chorando. Chora mesmo, pode chorar. Enquanto você chora, João teve uma visão que anjos com salvas de ouro colhe as nossas lágrimas, colhe as nossas lágrimas. Pode se derramar, é lágrima por amor à alma, é lágrima por desejo missionário, é lágrima por ganhar almas para Cristo. A igreja estende as mãos em nome de Jesus. Ó Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor. Eu creio no poder da mesma, creio que ela está implícita no nosso meio essa noite. Reconhecedor da minha insignificância, eu compreendo e entendo, Senhor, que tu tens o domínio, tu tens a direção sobre o teu povo. Esta vida que aqui está, esta moça que está se empregando em lágrimas para o Senhor, Jesus, complete a obra, ajude ela a continuar, a não perder nenhum culto mais. Jesus, liberta, escreva o nome dela nos céus, nos céus, nos céus. E todos quanto vieram aqui, Jesus, cheios do teu Espírito, com desejo ardente de ganhar almas para o teu reino, renova, aviva, reaviva, levanta, toca, em nome de Jesus. E a igreja diz glória a Deus. Aleluia. Mas playback. Missões está no coração de Deus. As pessoas que vivem todo dia, seu lar é somente tristezas, não tem emoção. Mas se alguém tivesse falado de Jesus para eles, quem sabe estariam aqui cumprindo a missão. As pessoas que vivem pelas ruas, sorrindo e chorando por dentro na prostituição. Mas se alguém tivesse falado de Jesus para eles, quem sabe estariam aqui cumprindo a missão. Missões, missões está no coração de Deus. É necessário estar em nossos corações. Até os anjos dos céus, eles queriam pregar, mas Deus confia na igreja para evangelizar. Agora ou nunca mais devemos cumprir a missão, pois os que não apoiam a obra missionária na terra, com certeza não conhecem o amor, estão contra Deus.